Os primeiros 100 mil são o dinheiro mais difícil que você vai ganhar. Não porque o mundo é injusto, não porque o governo te taxa demais, nem porque seu chefe é idiota. É difícil porque você não tem capital. E sem capital, você é só um hamster numa roda, suando muito, sem alavancagem nenhuma. As pessoas adoram fantasiar sobre juros compostos. Leem aqueles gráficos bonitinhos mostrando como 10% ao ano te transforma em milionário. Aí esquecem um fato inconveniente. Juros compostos não servem para nada se você não tem nada para compor. Essa é a piada cruel. Todo mundo quer o efeito bola de neve, mas ninguém quer empurrar a maldita bola de neve colina acima primeiro. Quando eu era jovem, não estava sonhando com bilhões. Estava me perguntando como diabos ia juntar meus primeiros milhares. Aluguel, filhos, divórcio, tudo vem de uma vez. Ninguém te dá almofada. Você acha que os ricos estão jogando o mesmo jogo que você, mas não estão. Eles já têm fichas na mesa. Você ainda está tentando comprar entrada no jogo. A razão dos primeiros 100 mil serem uma porcaria é simples. Você está trabalhando com músculo, não com dinheiro. Cada real é seu suor. Cada passo parece subida. Você poupa 2 mil, aí o carro quebra. Você guarda 5 mil, aí seu filho precisa de aparelho. O mundo conspira para te lembrar que ser pobre é caro. Mas aqui está o paradoxo. No momento que você cruza aquela linha invisível, 100 mil, você sente a mudança. O dinheiro começa a puxar o próprio peso. Um retorno de 10% de repente parece algo. 10 mil sobre 100 mil é diferente de 200 sobre 2 mil. As pessoas acham que exagero quando chamo de marco financeiro mais importante da sua vida. Não exagero. Você pode estar quebrado com cérebro, quebrado com ambição, quebrado com charme. Nada disso importa até você ter capital base. Não é sobre ser inteligente, é sobre ser teimoso. Os primeiros 100 mil vão te levar anos. Os segundos 100 mil vão levar metade disso. Quando você tiver 500 mil, vai olhar para trás para o esforço dos primeiros 100 mil e rir. Se ainda tiver estômago para rir. Então sim, é uma porcaria. Mas você tem que fazer. Ninguém pode compor zero. As pessoas romantizam trabalho duro. Acham que se trabalharem horas suficientes, o universo vai recompensá-las. Isso é besteira. Se trabalho sozinho te fizesse rico, mineradores de carvão seriam bilionários. A verdade é brutal. Salários têm teto. Esforço não é escalável e tempo não compõe. Você pode trabalhar até a morte e ainda não ter nada quando o contra-cheque para de vir. Quando eu estava começando, vi pessoas que trabalhavam mais duro que eu todo santo dia. Operários de fábrica, pedreiros, funcionários fazendo turno duplo. Alguns eram mais inteligentes também, mas ficaram quebrados porque o suor deles evaporava no momento que batia no chão. Nunca construíram capital. Capital não fica cansado. Capital não pede fim de semana. Capital não chega em casa bêbado. Só fica lá multiplicando quieto se você não estragar tudo. Essa é a divisão que ninguém quer admitir. Até você ter dinheiro trabalhando para você, você é só mais uma besta de carga. E se você está contando com aumentos, promoções ou mudanças de emprego para ficar rico, já está no lado perdedor do tabuleiro. Você pode ter aumento hoje e amanhã a inflação rouba. Pode conseguir salário gordo e os impostos arrancam. Pode trabalhar em 3 empregos e seu corpo desiste antes da conta encher. Trabalho pode te manter vivo. Trabalho pode pagar o aluguel. Mas trabalho nunca vai compor. Por isso, os primeiros 100 mil são guerra de atrito. Você está saindo da armadilha do trabalho. Está empilhando a primeira pilha de fichas que pode realmente ganhar a própria vida. Quando essa pilha existe, você cruza a linha. De repente, 10% não é erro de arredondamento. De repente, o mercado pode te pagar mais dormindo do que seu chefe paga numa semana.
Não estou dizendo para parar de trabalhar. Estou dizendo para parar de acreditar que trabalho sozinho é o bilhete. O mundo está cheio de gênios quebrados que nunca escapam da esteira de salário. A única saída é capital. Capital duro e acumulado. Até lá, seu trabalho não está te salvando. Só está te deixando cansado. O mercado tem um jeito de testar sua paciência antes de te recompensar. No começo, os números são ofensivos. Você poupa 25 mil num ano, investe e talvez receba 2.500 de volta se as coisas vão bem. 2.500. Isso é um ar-condicionado quebrado ou algumas contas de dentista. Nada que muda a vida. E é por isso que a maioria desiste. Olham para os retornos mixurucas e pensam: para quê? Preferem gastar num celular novo, numa viagem ou num carro financiado. Pelo menos sentem algo pelo dinheiro. Essa é a armadilha. Os números pequenos parecem sem sentido. Então as pessoas nunca deixam crescerem em números grandes. Estrangulam a capitalização composta antes dela ter chance. Vi pessoas fazerem isso a vida toda. Começam a poupar, ficam entediadas, tiram o dinheiro, gastam, começam de novo, desistem de novo. Nunca entendem que o único jeito da capitalização composta funcionar é se você deixar o tempo fazer o trabalho pesado. Ninguém quer esperar. Ninguém quer moer através dos anos onde os retornos não impressionam ninguém, nem você mesmo. Mas aqui está a ironia. Esses anos chatos são o pedágio que você paga para chegar na mágica da capitalização composta. Você não pode pulá-los, não pode hackear. Os números não dobram só porque você é impaciente. Quando eu era jovem, também não via mágica nos números. Meus primeiros investimentos mal se mexiam. Eu tinha contas, reveses, até desastres que apagaram meses de progresso. Parecia correr no lugar. Mas a disciplina de continuar, é aí que o jogo vira. Um ano você nota que seu capital ganhou tanto quanto você poupou. No ano seguinte ganhou mais do que você poupou. É quando as pessoas ao seu redor começam a perguntar como você teve tanta sorte. Não foi sorte, foi resistência. O truque não é brilhantismo. O truque é não desistir quando os números são pequenos. Se você consegue sobreviver à dor psicológica de ver dinheiro rastejar em vez de correr, vai chegar a vê-lo voar. Mas quase ninguém sobrevive a essa parte. Olham para algumas centenas de reais de retorno e decidem que não vale o problema. Por isso ficam pobres. Números pequenos testam sua paciência. Números grandes recompensam. Mas você nunca vai ver o segundo se não aguenta o primeiro. O jeito mais rápido de continuar pobre é aumentar seu estilo de vida, cada vez que aumenta sua renda. A maioria faz exatamente isso. Recebe aumento. E a primeira coisa que faz é comprar carro maior, se mudar para apartamento maior ou reservar viagem que não podia pagar ano passado. Chamam de se recompensar. Eu chamo de atirar no próprio pé. Você não precisa de PhD em finanças para entender isso. Se você gasta tudo que ganha, nunca vai construir capital. Se continua inflando seu estilo de vida, nunca vai cruzar a linha para os primeiros 100 mil. É aritmética, não filosofia. Vi advogados, médicos, até executivos caírem nessa armadilha. Ganham 6 dígitos, mas vivem como realeza. Alugam o carro alemão, compram a casa com mais quartos do que usam e mandam os filhos para as escolas que mal podem pagar. De fora parecem bem-sucedidos. Por dentro, estão a um contra-cheque do pânico. E aqui está o pior: se sentem com direito. Acham, trabalhei duro, mereço isso. Claro, você merece. Também merece continuar quebrado, se é assim que pensa. Riqueza é construída em disciplina, não indulgência. Vivi a Grande Depressão. Vi homens com ternos chiques e nada no banco. Você aprende rápido que aparências não compõem. Poupança compõe. Se você quer os primeiros 100 mil, não pode jogar o jogo do status. Esqueça o que os vizinhos pensam. Esqueça o que os colegas dirigem. Esqueça impressionar pessoas que nem gosta. O jogo é simples.
Ganhe mais do que gasta, poupe a diferença e invista. Faça isso tempo suficiente e vai bater o marco. Falhe nisso e vai ficar na esteira até ficar velho e amargo. As pessoas se sabotam porque confundem conforto com progresso. Acham que viver melhor significa ir para frente. Não significa. Progresso real é invisível. É o saldo crescendo que você não toca. É a capitalização composta que você não interrompe. O carro perde valor no segundo que sai da loja. O jantar acaba em 2 horas. A viagem é memória na semana seguinte. Mas o capital que você guarda trabalha para você todo dia. Acordado, dormindo ou morto. Se você não consegue controlar seu impulso de consumir, nunca terá disciplina para investir. Por isso, a maioria nunca chega nos primeiros 100 mil. Não é que não possam ganhar, é que não conseguem parar de gastar. Aqui está a diferença entre você e os ricos. Eles têm capital, você não. Capital é alavancagem. Inclina o tabuleiro a seu favor. Não reclama, não fica doente, não exige pensão. Só compõe. Pega 100 mil. A 10%, cospe 10 mil por ano sem mover um dedo. Isso é quase 1.000 por mês. O mesmo que trabalhar num emprego part-time mixuruca, só que você não precisa aparecer. Agora compare com o cara pobre ainda ralando. Ele poupa algumas centenas por mês, talvez. Está na esteira, suando para guardar migalhas. O investidor com capital está coletando enquanto dorme. É assim que a alavancagem parece. Quando você tem capital, as regras mudam. Bancos atendem sua ligação. Oportunidades vêm até você. Você pode assumir risco calculado sem arriscar passar fome. Vi isso na minha própria vida. Quando não tinha nada, cada erro ameaçava me acabar. Quando tinha capital, podia me dar ao luxo de estar errado de vez em quando. E acredite, estava errado várias vezes. A diferença era que eu podia me recuperar. Isso é alavancagem. As pessoas subestimam isso. Acham que dinheiro é só números no banco. Não é. É liberdade. É rede de segurança. É ariete que abre portas para você que nunca vão abrir para o cara vivendo de contra-cheque em contra-cheque. Você pode comprar ações quando estão baratas. Pode segurar quando todo mundo está em pânico. Pode começar negócios sem implorar empréstimos. Pode sair de chefe ruim porque não está a um aluguel do desastre. É isso que 100 mil significa, não é só dígitos. É o momento que você para de ser impotente. Não me entenda mal. 10% sobre 100 mil não vai te deixar rico. Mas é prova de conceito. Mostra que o jogo funciona. Daí em diante, tudo compõe mais rápido. Seus retornos, sua confiança, sua habilidade de aguentar risco. Até você ter capital, é só trabalhador com sonhos. E quando tem, finalmente ganha lugar na mesa. E nesse mundo, a mesa é onde o dinheiro é feito. Você não precisa de brilhantismo para ficar rico. Só precisa evitar burrice. Mas a maioria não consegue. Perseguem status com dinheiro emprestado. Enchem cartões de crédito. Fazem financiamento de carro, compram casas que não podem pagar e ficam chocados quando não sobra 1 centavo. Dívida é o oposto de capitalização composta. Em vez de dinheiro trabalhar para você, trabalha contra você. Implacavelmente, silenciosamente, todo santo dia, vi pessoas com salários decentes presas para a vida porque não conseguiam parar de ser burras com dinheiro. Refinanciavam casas para comprar brinquedos, faziam dívida jantando fora. Carregavam saldo em cartões cobrando 20% de juros, enquanto se gabavam de fazer 10% na bolsa. Isso não é investir, é auto-engano. O custo da burrice é invisível no começo. Você não sente as correntes até estarem apertadas. Mas aí você desperdiçou os anos quando capitalização composta podia estar do seu lado. Em 1973, vi pessoas inteligentes perderem fortunas porque compraram ações na margem. Pegaram emprestado para perseguir dicas quentes, achando que eram espertas. Quando o mercado colapsou, a burrice custou tudo.
Não importava o quanto acreditavam nas ações. Dívida não se importa com seu otimismo. Evitar burrice significa dizer não para coisas que brilham, mas apodrecem. Crédito fácil, esquemas de ficar rico rápido, aposta disfarçada de investimento. Você não precisa ser gênio para desviar dessas armadilhas. Só precisa ser disciplinado. Os primeiros 100 mil já são difíceis o suficiente sem cavar um buraco para você mesmo. Não se sabote entregando juros compostos para o banco em vez de ganhar você mesmo. É incrível como esse jogo é simples. Gaste menos do que ganha. Não pegue emprestado para porcaria. Poupe e invista a diferença. Continue. Mas simples não significa fácil porque burrice humana é força poderosa. Se você quer saber por que a maioria nunca chega ao marco, olhe o próprio comportamento delas. Não é azar, são hábitos ruins. E a conta da burrice sempre vem com juros. Todo mundo ama a ideia de capitalização composta. Ninguém ama a realidade de esperar. Os primeiros 100 mil não são construídos num mês, não são construídos num ano. Para a maioria das pessoas, leva década de moer, poupar e não fazer coisas estúpidas. Por isso, tão poucos chegam lá. Não tem estômago para o tédio. Disciplina não é glamurosa. Parece dizer não para jantares fora. Parece dirigir o carro velho mais alguns anos. Parece passar na viagem que tecnicamente pode pagar, porque sabe que esses reais são soldados que pertencem ao campo de batalha da capitalização composta. As pessoas acham que disciplina é traço heróico. Não é. É fazer a coisa óbvia e chata tempo suficiente para ganhar. Aprendi isso jovem. Quando todo mundo estava ocupado acompanhando os vizinhos, mantive a cabeça baixa e empilhei capital. Foi divertido? Não. Pareceu excitante? Não. Mas os anos chatos são onde a riqueza foi forjada. O truque é não quebrar. Mercados vão cair. Você vai se sentir tolo por poupar quando ações caem 30%. Vai ser tentado a vender, desistir, dizer a si mesmo que foi tudo inútil. É aí que disciplina separa os ricos do resto. Qualquer um pode poupar quando o mercado está rugindo. Qualquer um pode investir quando o otimismo está alto. Mas quando tudo vira cinzas e vai, você descobre quem tem espinha para continuar. Vi pessoas com toda vantagem, cérebros, conexões, salários altos, explodirem porque não conseguiam aguentar a moagem. Precisavam de excitação, precisavam se sentir espertas, então perseguiam esquemas, apostavam em modas ou desistiam quando doía. Disciplina estava abaixo delas. Bom, disciplina é o que te leva através da linha. Não é cérebro, não é sorte. Nem é trabalho duro depois de certo ponto. É a pura recusa teimosa de parar de jogar carvão na fornalha enquanto todo mundo se distrai. Você não precisa ser brilhante, só precisa ser implacável. O mercado eventualmente recompensa a resistência, sempre recompensou. Então, se você quer os primeiros 100 mil, esqueça brilhantismo, esqueça atalhos, só aguente. Aguente o tédio, aguente os reveses, aguente os anos quando parece que nada está acontecendo. Porque a verdade é que algo está acontecendo. Capitalização composta só não se mostra até você ter ganhado o direito de vê-la. Tem um momento na construção de riqueza que parece quase sobrenatural. É o dia que seu capital ganha mais do que você. Até lá, você estava arrastando pedra colina acima. Cada real veio do suor. Cada pedaço de progresso veio da autonegação. Você poupou, aguentou e se perguntou se a dor valia a pena. Aí, um ano, você olha os números. Seus investimentos produziram quietos 40 mil ou 80 mil, mais do que podia poupar do contra-cheque, e percebe que cruzou a linha. É quando o capital começa a responder. Ele sussurra, relaxa, vou carregar mais da carga agora. Esse sussurro é o que muda sua psicologia para sempre. Pela primeira vez, você não é só trabalhador, é capitalista. Seus reais são empregados.
E diferente de empregados reais, não reclamam, não fazem greve, não fofocam no intervalo. Só compõem ano após ano sem um dia doente sequer. Esse é o ponto onde o jogo vira. Poupar parece menos sacrifício e mais alimentar máquina que te paga de volta. Ver o saldo crescer vicia. Você quer contribuir mais, não menos. É também o ponto onde pessoas de fora começam a te chamar de sortudo. Veem seu capital fazendo bola de neve, mas perdem a década de moagem que construiu a base. Não te viram comendo jantar barato e dirigindo carros velhos enquanto queimavam dinheiro em besteira. Sorte não tem nada a ver. Disciplina tem. Quando o capital ultrapassa seu trabalho, a curva de riqueza fica íngreme. 100 vira 200, 200 vira 500. Eventualmente, a capitalização composta ofusca qualquer aumento que poderia implorar do chefe. Por isso, os primeiros 100 mil são tudo. Sem eles, você nunca chega no ponto de virada. Com eles, o sistema finalmente inclina a seu favor. Mas aqui está o aviso. Se você se sabotar depois desse ponto tirando dinheiro, perseguindo modas ou entrando em pânico nas quedas, ainda pode explodir tudo. Capital não perdoa burrice mais do que perdoa negligência. Manejado corretamente, porém, vira seu sócio silencioso para a vida. Essa é a recompensa por aguentar a longa subida. Um dia você acorda e seu dinheiro está fazendo mais trabalho do que você jamais poderia. E nunca pede contra-cheque. Chegar a 100 mil não é linha de chegada, é o tiro de partida. E muita gente ainda acha jeito de explodir. No momento que a maioria fica à frente, começa a achar que é gênio, esquecem quanto tempo levou para subir aquela colina e começam a correr colina abaixo para dentro da burrice. Vi isso de novo e de novo. Alguém poupa 100 mil e, em vez de deixar compor, decide que de repente é o próximo Warren Buffett. Perseguem ações quentes, especulam com opções. Caem em qualquer besteira brilhante que a CNBC está vendendo aquela semana. E assim, 10 anos de disciplina somem numa aposta burra. Outros se sabotam recompensando o progresso. Chegam a 100 mil, aí celebram com hipoteca maior, carro mais chique e viagens que queimam o próprio capital que deveria torná-los livres. Confundem marco com linha de chegada e sacam antes da capitalização composta mostrar os dentes. Tem também o problema da alavancagem. As pessoas acham que pegar emprestado é atalho. Não é. É bomba relógio. Vi homens brilhantes quebrarem porque pegaram emprestado contra o portfólio, certos que o mercado só podia subir. Aí veio 1987, ou 2000, ou 2008. O mercado sempre acha jeito de humilhar os arrogantes. A verdade cruel é essa. Construir os primeiros 100 mil requer disciplina. Mantê-los requer humildade. Crescê-los requer paciência. Estrague qualquer um dos três e você volta para o zero. E não se engane. Voltar para o zero depois de provar progresso é pior que nunca ter começado. Vi pessoas destruídas por isso. Preferiam viver em negação que admitir que queimaram década por nada. Por isso sempre digo, evite burrice primeiro, brilhantismo depois. Você não precisa ser esperto para continuar rico, só precisa não se explodir. O jogo não fica mais fácil porque você bateu um marco. Os riscos só mudam de forma. Se você acha que as regras não se aplicam a você depois de 100 mil, o mercado vai ter prazer em provar o contrário. Lembre disso. A subida até 100 mil é inferno, mas cair abaixo de novo é pior. Não deixe a arrogância te empurrar da beirada que acabou de rastejar até em cima. Os primeiros 100 mil são uma porcaria. Já disse antes e vou dizer de novo, mas é a porcaria que você tem que lutar. Ninguém pode compor zero. Ninguém pode te resgatar de maus hábitos. Ninguém pode te salvar se você insiste em viver acima dos meios. Não é sobre brilhantismo,
Não é sobre fórmulas secretas. Não é sobre achar algum guru para sussurrar mágica no seu ouvido. É sobre disciplina. Gaste menos do que ganha. Poupe a diferença. Invista. Repita até cruzar a linha. Simples, brutal, implacável. Se você não consegue fazer isso, ninguém pode te ajudar. Se você consegue, vai desbloquear a única coisa que separa os ricos dos pobres. Capital que trabalha mais duro do que você jamais poderia. As pessoas adoram complicar dinheiro. Inventam jargões, escrevem livros, vendem cursos, tudo para te distrair da verdade feia. Você precisa aguentar anos de tédio e autonegação antes da capitalização composta aparecer para te tirar da enrascada. A maioria não vai. Por isso a maioria fica quebrada. Mas se você tem espinha, disciplina e bom senso suficiente para evitar os erros estúpidos, dívida, inveja, aumento de estilo de vida, você consegue chegar lá. E quando chegar, o jogo muda para sempre. Seu dinheiro começa a trabalhar, sua tolerância ao risco expande, oportunidades abrem e você para de ser trabalhador impotente implorando por migalhas. Então aqui está a conclusão. Consiga os primeiros 100 mil por qualquer meio honesto necessário. Corte suas despesas, aumente sua renda, ignore o que os vizinhos pensam, só consiga. Porque até conseguir você nem está no jogo. E se você não está gastando menos do que ganha, eu não posso te ajudar. Ninguém pode.